Bom, pessoal, terceiro ano, vamos começar a nossa videoaula número 7, Formação dos Estados Nacionais Europeus. O contexto geral para a formação dos Estados Nacionais são as cruzadas e as guerras de reconquista. Além disso, o desenvolvimento da economia com um padrão de riqueza diferente da terra para uma economia monetária, para dinheiro, ouro e prata, também vai enfraquecer a nobreza e até mesmo a igreja, tá bom? Para ampliar esses negócios, era preciso resolver a questão das divisões em feudos. Também existiam os diferentes pesos e medidas, ou mesmo moedas. Eram barreiras alfandegárias quase impossíveis de se garantir um comércio de qualidade, ou pelo menos com preços aceitáveis. Sabe o que a gente vê hoje com a globalização e a tentativa, pelo menos por algumas regiões, de acabarem com os impostos entre os países? Bom, a Europa entre os séculos 12 e 15, 16, estavam passando pela mesma coisa. Outros fatores determinantes foram a crise do século XIV, que envolve a peste negra, na qual nem a nobreza e nem a igreja responderam a essa questão, e as revoltas camponesas, que, percebendo que o primeiro estamento, que reza, e o segundo, que faz a guerra, não resolveram esses problemas, por que eu vou continuar garantindo a subsistência deles? Claro que não. Tem que partir para um outro jeito. Só que esse outro jeito era a figura do rei. Era centralizar o poder na mão do rei, que na verdade é um nobre. Então, o Estado Nacional pode construir uma economia diferente, novos princípios de organização, econômicas e políticas, mas socialmente a Europa vai continuar a mesma. O rei vai apoiar a nobreza ou a nobreza vai apoiar o rei para acabar com as revoltas camponesas, vai continuar garantindo privilégios para essa nobreza. Adivinha só quem ocupa os cargos mais importantes, né? É lógico que são elementos ligados à nobreza e à igreja. E para a burguesia que financia isso tudo, ela vai ter o quê? O fim das barreiras alfandegárias e a padronização da moeda e dos impostos, além de mais segurança interna para o desenvolvimento. Se a gente pode falar alguma coisa que o camponês ganha com isso tudo, né? Não é igualdade, obviamente, mas é uma maior segurança interna, já que uma das características do Estado Nacional são as fronteiras protegidas por um exército. O nacionalismo como forma de fortalecimento do poder do rei. A gente percebe que o nacionalismo, a ideia de pertencimento a um lugar, a partir da língua, a partir de tradições iguais, vai ser muito importante. Só que isso vai promover um choque entre quem? Entre o poder do rei e o poder da igreja. Lembra que quem mais está perdendo com a formação dos Estados Nacionais é a igreja. A igreja está perdendo o poder político ou o poder terreno e muitas vezes espiritual, a gente vai ver na frente com as reformas protestantes, para o rei. Os lugares que a gente viu uma exceção, que na verdade a igreja vai apoiar a formação desses Estados Nacionais para permanecer com papel decisivo nas tomadas de decisão, é Portugal e Espanha. Bom, quais são as características principais da formação dos Estados Nacionais? Primeiro, o poder é centralizado. Na figura de quem? Do rei. Mas o rei manda sobre tudo sozinho? Isso é mais conversa do que verdade. Existe por trás do rei toda uma burocracia estatal. Os funcionários públicos. E esses funcionários públicos, eles vêm da onde? Da nobreza e do clero. No final, se um rei ele é poderoso, de fato, é ele quem vai tomar a decisão final, a partir de sugestões vindas dessa burocracia. Mas não é sozinho, ok? Vai ser formado um exército nacional. Os senhores feudais perdem o controle sobre seus próprios exércitos
para a criação de um exército único, como a gente tem nos dias de hoje. Há uma padronização, como eu já disse, das moedas, dos pesos e medidas, né? Só para lembrar, pesos e medidas aqui no Brasil: quilos e metros, ok? Uma padronização dos impostos que, no fundo, reduz os custos para o comércio da burguesia. É interessante para o rei estimular a economia, para gerar o quê? Uma balança comercial favorável. Até hoje isso é importante. As leis passam a ser escritas. Existe um código jurídico para a aplicação da justiça. E isso também é decisivo. Nada mais daquelas leis inventadas pela nobreza na medida em que era necessário. E há sim a imposição em cada um desses estados nacionais de uma língua única e de uma religião oficial. Como assim, professor? Religião oficial não é a Igreja Católica? Bom, mais na frente a gente vai perceber que, por exemplo, na Inglaterra vai ser criada uma nova religião, aonde o rei é o chefe da igreja, o anglicanismo, ok? Bom, agora vamos falar da formação dos quatro principais estados nacionais europeus. Primeiro, o mais importante aqui é entender, no caso dos países ibéricos, Portugal e Espanha, como isso ajudou na expansão marítima. Não vai se cobrar detalhes sobre a formação desses estados nacionais. E no caso da Inglaterra, a ideia da construção de um estado com características fortes da burguesia desde o início, tá? E a limitação do poder do rei com a Carta Magna. E no caso da França, o papel de Joana d'Arc na formação do Estado Nacional, ok? Mas vamos lá devagar. Estados nacionais ibéricos. Portugal. Portugal era um condado, liderado por um conde, né? Mas era uma região controlada pelos muçulmanos até o século XI, quando o rei de Leão, Afonso VI, convoca Henrique de Borgonha para promover a expulsão desses muçulmanos da região. Ele consegue, e em troca, ele recebe essas terras. É a relação de suzerania e vassalagem, algo ligado à alta Idade Média. Lembra lá? Ele que recebeu a terra é um vassalo, e Leão, que doou as terras, é um suzerano. Então ele deve obrigações ao seu suzerano. Contudo, seu herdeiro, Afonso Henriques, e por sinal chamado de Afonso em homenagem a Afonso VI, resolve em 1139 fazer diferente. O que ele faz? Além de dominar mais uma região, a região dos Algarves, ele rompe com a relação de suzerania e vassalagem e determina que ele é rei daquela região, dando início à dinastia de Borgonha. É o primeiro Estado nacional formado. É evidente que não foi tão pacífico assim. Existiram várias tentativas do rei de Leão de recuperar o controle sobre essa região, né? E mais tarde da Espanha, para formar apenas uma nação-estado. Mas Portugal resistiu bravamente. Outra questão que, embora tenha se formado o Estado Nacional, a nobreza continuava como na Idade Média, vivendo às custas dos servos, com base na subsistência. Então, Portugal, embora tenha se formado enquanto Estado Nacional muito cedo, ela não tem um Estado moderno. Ela não gera uma balança comercial favorável, ok? O último rei da família Borgonha morre sem deixar herdeiros legítimos, por volta de 1383, ok? Com isso, o rei de Leão reivindica novamente a posse de Portugal. Contudo, alguns portugueses, boa parte dos portugueses, não desejavam se unir novamente a Leão ou a Espanha, que está num processo de formação, e resolvem apoiar um filho bastardo do rei de Borgonha, Dom João de Avis, um nobre com características burguesas de desenvolvimento econômico. Esse conflito vai ser chamado de Revolução de Avis e vai durar 3 anos,
de 1383 a 1386. Com isso, Portugal consolida definitivamente o seu Estado Nacional. Bom, a Espanha é mais ou menos a mesma história, só que mais lenta por conta do seu território. Ok? Primeiro, é as guerras de reconquistas ligadas às cruzadas. Seriam espécies de cruzadas internas. Se eu estou indo para a Ásia expulsar os infiéis das terras santas, como é que eu vou deixar infiéis vivendo em terras europeias? É as guerras de reconquista. Aos poucos, todas as províncias vão sendo retomadas e os muçulmanos expulsos, até que ficam duas grandes, como eu direi, dinastias, né, regiões, feudos, que é a região de Castela e de Aragão. Para evitar um conflito entre europeus, a solução foi o quê? O casamento do herdeiro do trono de Aragão com a herdeira do trono de Castela, o casamento de Isabel e Fernando. É fofo demais, não é? É com esse casamento, feito pela Igreja Católica, como eu disse, então ela apoiou a formação desse Estado Nacional, é que surge o Estado da Espanha. A França é mais complicada, mas vamos tentar torná-la explicar de uma maneira mais simples. O livro de vocês fala de uma série de monarcas vindos desde da Alta Idade Média, mas não preocupa com esses nomes, não. Dinastia Capetinga, esquece essas coisas que isso não cai no vestibular, ok? A formação do Estado Nacional Francês está ligada à Guerra dos 100 Anos. O que aconteceu nesse momento? O rei da França, existia rei, embora não tivesse o poder pleno sobre todas as suas terras. Confisca terras inglesas no continente europeu. Então, vamos dizer assim, dentro da França. O que acaba levando à guerra entre Inglaterra e França. Essa guerra, que se diz Guerra dos 100 Anos, na verdade não dura 100 anos. Vocês podem perceber, ela dura entre 1337 e 1456. 3. E além dessa questão dos domínios ingleses no continente europeu, você tem a questão do comércio com Flandres. Flandres já é uma cidade avançada em termos capitalistas nesse período, desenvolvendo a produção de tecidos. A Inglaterra fornecia matéria-prima, mas ela atravessava o continente para levar essa matéria-prima. E ela não queria pagar impostos interfeudais, né, para passar com esses produtos. Então, o que ela julgou mais interessante? Vamos dominar todas essas regiões para poder promover o transporte dessa matéria-prima, ok? As duas primeiras fases da guerra vão ser vencidas pela Inglaterra, porque não há um sentimento de nacionalidade na França. Os feudos lutavam praticamente sozinhos, em vez de terem ajudas dos outros feudos, vamos dizer aqui, franceses, ok? O que vai motivar um sentimento de nacionalismo ligado à ideia de religião católica? É Joana d'Arc. Joana, aos 13 anos, afirmava escutar vozes de santas e santos. Se comunicava com Deus. E numa dessas conversas, ele afirma que seria responsável por coroar o rei dentro da Catedral de Reims. A população acredita nisso. E esse Delfim, esse príncipe, usa de Joana d'Arc para estimular a unificação dos exércitos para derrubar os ingleses. E não é que dá certo, mas aí a gente tem um probleminha, que o livro não fala, mas é interessante dizer. Quem gostaria de uma mulher semi-alfabetizada e vinda do terceiro estamento comandando a sociedade? Então, ela era uma ameaça não só aos ingleses, mas também à estrutura social francesa. E o que ocorre? Há um entendimento entre o herdeiro do trono, ou herdeiro nada, porque agora ele já foi coroado, né? Entre
o rei da França com o rei da Inglaterra. E numa emboscada, Joana d'Arc é capturada pelos ingleses. Capturada, ela sofre com a Inquisição, um julgamento religioso, afirmando o seguinte, que ela é uma herege. Primeiro fator da heresia. Quem disse que ela conversa com Deus? Por que Deus vai conversar com uma mulher? Então é o capeta. Segundo, ela se vestia como um homem, rompendo também as tradições e as informações dadas pela Bíblia. Por conta desses dois fatores, ela vai ser condenada a ser queimada viva. Mas lembra que isso tudo acontece para quê? Para salvar a alma dela. Outra curiosidade é que 500 anos depois, a França se arrepende disso e fala: ó, oh, quem sabe, não é que ela falava com Deus mesmo? Então ela se torna a Santa Joana d'Arc, protetora da França. Absurdo, não? Bom, a Inglaterra tem uma história ainda mais antiga. A Inglaterra, ou a Bretanha, foi ocupada pelos romanos por volta do século II a IV, mais ou menos. Contudo, era uma região muito difícil de ser controlada. E eles abandonam essa região. Ali viviam os anglos, que são invadidos mais tarde por um outro povo, chamado saxões. E vem uma terceira onda, que essa é importante para a gente, a de 1066, dos normandos. Guilherme, o Conquistador, vem da Normandia, que fica na França, tá, gente? E acaba ocupando essa região e controlando. Ele cria uma espécie de estado feudal centralizado. Ele distribui as terras para a nobreza, mas mantém o poder político em suas mãos. Beleza. No século XIII, durante as Cruzadas, os reis resolvem exigir pagamentos extremamente altos de impostos dessa nobreza, em especial, para bancar as cruzadas. A nobreza não aceita essas relações e acaba pressionando o rei João Sem Terra para que ele assinasse um documento afirmando que a criação de novos impostos deveria ser feita com a aceitação de um grande conselho. É claro que o rei não vai aceitar essa situação. E ocorre uma guerra civil entre ingleses e, entre nobres que apoiam o rei e a nobreza que acha que o rei deve ter o seu poder limitado. Os apoiadores da limitação do poder do rei acabam vencendo e criando um documento cujo rei João Sem Terra é forçado a assinar. É a chamada Carta Magna. É uma constituição que limitava o poder dos reis. Mas é óbvio que ao longo do tempo a gente ainda vai ter uma série de problemas entre a aceitação dos futuros reis da limitação do seu poder e o rei tentar se tornar absolutista. No final da criação da Carta Magna, eu ainda tenho a criação do parlamento, por volta de 1258, criando a chamada Câmara dos Lordes, nobres, feudais e elementos do clero, e a Câmara dos Comuns, a gente e a burguesia. Contudo, a Guerra dos 100 Anos vai promover certas dificuldades na relação da própria nobreza interna, o que vai levar a uma outra guerra civil, a guerra no século XV entre os Yorks e os Lancaster. Dentro desse conflito, que vai durar 30 anos, tá? De 1455 a 1485, quem acaba assumindo o poder é uma terceira família, a família dos Tudor, com Henrique VII. E aí sim, finalmente, o Estado moderno da Inglaterra é construído. Bom, galera, brigadão por essa aula, um abraço e até a próxima.